Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma caminhada por alguns domingos, se assim o Senhor permitir, no livro de Esther. Só que eu não estou conseguindo acessar aqui. Só dá um enter aí, vê se muda. Eu acho que a página é só para deixar o fundo, senão pode deixar assim. Ô Rubens, mexe só no cursor embaixo. A setinha para baixo, não? Então pode deixar assim, não tem problema não. É só uma página de fundo. No... Aperta F5. Não, F5 não. F5. Ou então deixa assim, tá bom. Meus amados irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Esther. Eu quero ler o capítulo 4, apenas 2 versos do capítulo 4. Pai, pastor, nós não vamos começar no capítulo 1? Não, nós vamos ver o livro inteiro hoje. Até meia-noite a gente sai daqui. Esther, capítulo 4, os versículos 13 e o versículo 14. Diz assim: Então lhes disse... Pode deixar, só volta a tela aí, pode deixar. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um livro maravilhoso, fascinante. Um livro da Bíblia do qual o nome de Deus não é mencionado. É o segundo livro que o nome de Deus não é mencionado. E o governante aparece nesse livro 175 vezes, o governante humano. Mas o nome de Deus não é mencionado. Nós estamos diante de um livro em que, quando somos apresentados a ele, parece que algumas coisas não fazem muito sentido, mas logo somos tomados pelo sentimento de que existe um Deus que governa todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus, ser misericordioso para com teu povo aqui. Fala conosco através da tua palavra. Aclara o nosso entendimento. Usa a minha vida, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Falho, pequeno que sou, e que careço totalmente de ti, Senhor. Pai, nós te exaltamos, porque temos a Bíblia, a palavra do Senhor, que exorta a nossa vida. Oramos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, eu estava tentando, e obrigado por ter colocado aqui a tela, porque no livro de Esther eu quero chamar constantemente a essa nota: a obra perfeita de Deus através de pessoas imperfeitas. A obra perfeita de Deus através de pessoas imperfeitas. Meus amados irmãos, quantas e quantas vezes somos tomados por um sentimento de que, será que Deus está no controle? Será que Deus governa? Será que Ele está conduzindo a nossa vida? Há uma canção popular que diz que o acaso vai me proteger. Não, o Senhor conduz a história da nossa vida. Nessa noite, meus irmãos, e eu quero levá-lo de volta à história,
Por isso, eu gostaria de antemão aqui, pedir a paciência dos irmãos. Eu gostaria aqui de já informá-los que nós vamos fazer hoje, nessa noite, um passeio histórico, um panorama histórico. Diferente um pouco daquilo que vemos, olhando para o capítulo, o versículo, a exposição. Aguente firme, tenha paciência, preste atenção, porque nós vamos viajar na história. Para entender este livro é necessário você estar ciente do contexto, tanto do contexto amplo, quanto do contexto interno. O que está acontecendo no livro de Esther? Por que esse livro está aqui se o nome de Deus não está aqui? Pelo menos, olhando e procurando, não há um momento em que o povo clama ao Senhor, a não ser quando Esther conclama alguns que aqui com ela estavam para jejuarem. Então, se você vê que tem alguém cochilando do seu lado, você dá uma cotoveladinha de leve nele ou nela, para ficar atento, porque nós vamos fazer uma viagem na história. O ano era 480 antes de Cristo. O ano 480 antes de Cristo. Um enorme exército, um exército imenso, um exército persa, marchou com determinação para enfrentar as forças rebeldes de Atenas, aliados com a Grécia, a Pérsia, contra as potências gregas. Algumas fontes antigas numeram aqui cerca de 1 milhão de soldados. As fontes mais modernas se limitam a um pouco mais, a centenas de milhares de soldados. De qualquer forma, meus irmãos, a Pérsia está fazendo agora uma enorme exibição militar. Algo que nós vemos modernamente pela televisão, os grandes impérios expondo o seu exército, a Pérsia o faz aqui. Na época, o Império Persa se estendia do que hoje conhecemos como a Líbia, na África, até o Paquistão, ou no Paquistão até a Ásia, se estendendo. Foi o maior império da história, o segundo grande império depois do Império Babilônico. E o melhor que podemos dizer, havia cerca de 50 milhões de pessoas no Império Persa naquele período. Eles conquistaram o Império Babilônico caldeu no ano de 539 e os persas estabeleceram o domínio do mundo. O domínio no mundo que conhecemos como o Oriente Médio. E o seu governo durou em torno de 200 anos, dominando um grande império, até serem substituídos pelos gregos, que mais tarde foram substituídos assim pelos romanos. Mas inicialmente, queridos, as regiões da Grécia haviam sido conquistadas pelos persas sob o domínio de Dário. Isso ocorreu em 550, até que os exércitos de Dário foram derrotados pelos atenienses na famosa batalha de Maratona, no ano de 490. Enfurecido, o rei Dário, aquele Dário que lamenta porque Daniel foi jogado na cova, o rei Dário estava determinado a subjugar os seus inimigos gregos, e ele reúne um grande exército. Ele vai voltar e ele vai vingar contra os gregos por terem vencido a batalha de Maratona. Conta-se na história que naquela batalha um homem percorreu cerca de 42 quilômetros, e aí, a partir de então, nós temos o que é conhecido como a Maratona. E aí, meus irmãos, o rei Dário tinha grandes intenções de satisfazer sua sede de vingança. No entanto, Dário era um mortal, e ele morreu antes que pudesse exigir a sua vingança. Então, a busca de vingança contra o Império grego passa agora para as mãos de um homem chamado, ou filho de Dário, chamado Xerxes, ou Xerxes I.
nome famoso para aqueles que conhecem a história. Ele viveu em torno do ano 519 até 465. Só que ele é incapaz de focar, de mirar na Grécia, para cumprir assim a sede de vingança do seu pai, porque agora, no ano 481, quando ele já estava pronto para atacar a Grécia, Xerxes se reúne para se vingar, para então resolver problemas. Ele tinha reunido um exército de 250 mil homens. Eles estavam empilhados na Turquia moderna, esperando as ordens para cruzar a Grécia, mas ele tem que tratar de problemas. Até que as coisas não têm corrido como Xerxes gostaria. Seus exércitos chegam a Atenas, eles saqueiam a cidade, mas este ano os gregos acabam derrotando os persas e os expulsam da Grécia. Ainda não é o momento da batalha. Há algumas batalhas muito famosas, por exemplo, aquela que conhecemos na história como os 300. E você deve saber que nessas batalhas, a marinha persa é completamente vencida pelos gregos. Eu creio que eles perderam naquele dia, pelos historiadores, cerca de 300 navios de guerra. E Xerxes, treinei tanto para falar isso, ele luta constantemente, repetidamente contra os gregos. Ele tem, em certa medida, sucesso, mas ele teve mais derrota do que sucesso, até que finalmente surge um homem chamado Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Na história, Alexandre o Grande. E o Império Persa, então, é derrotado para sempre. Alexandre o Grande conquista o mundo do Oriente Médio, ele estabelece o que conhecemos como o Grande Império Grego. Agora, a grande pergunta que nós devemos fazer: o que tudo isso tem a ver com o livro de Esther? Essas batalhas, essa luta toda, isso é coisa de grego. Gostou do trocadilho? É luta deles. O que tem a ver conosco? Bem, isso tem a ver, meus irmãos, porque o livro de Esther, ou no livro de Esther, o imperador que os gregos chamam de Xerxes, do que eu tenho falado, tem um nome diferente persa. E na sua Bíblia, o seu nome é Assuero. E esse nome é o nome que nós vamos encontrar no livro de Esther. E eu gostaria, queridos, que olhássemos para este livro, para a vida deste homem. Ele é filho de Dário, que lutou contra os gregos, que acabou perdendo o império persa para os gregos. Este homem tentou conquistar a Grécia, e ele é um homem que tem o seu coração conquistado por uma órfã, uma jovem formosa, uma jovem judia chamada Esther. E quando a oportunidade chegasse, essa jovem usaria da sua influência para salvar a raça judaica do genocídio. Essa é a história de Esther, a história de uma mulher imperfeita, como nós, mas que, pela providência de Deus, foi um instrumento para salvar o seu povo, salvar o povo de Deus. Meus irmãos, o livro de Esther tem o seu nome não porque ela escreveu, não porque Esther escreveu este livro. Ela não escreveu, não sabemos quem escreveu o livro. Talvez o seu primo, Mardoqueu ou Mordecai, talvez Esdras tenha escrito, talvez Neemias tenha escrito isso dentro do contexto da época,
Talvez um judeu que morasse na Pérsia, alguém que entendesse a cena persa, alguém também que entendesse da cultura judaica. Mas quem quer que seja o autor, o verdadeiro autor da história é Deus. Por detrás desse emaranhado de eventos que nos apresenta aqui o livro de Esther, o que nós vemos é a providência divina, usando pessoas imperfeitas. Meus irmãos, nós vamos começar a olhar este livro, e se você tiver com a sua Bíblia aberta, nessa noite, como eu disse, é algo bem diferente. Nós não vamos nos ater num capítulo na exposição, faremos isso, se Deus quiser, nas próximas semanas. Mas eu quero te convidar a dar uma passeada no livro. Nós vamos ver os 10 capítulos aqui, num voo panorâmico. E nós vamos avançar muito rapidamente neste livro nessa noite, para situá-lo. O livro começa descrevendo um reino expansivo de Assuero, que se estende da Etiópia, como eu disse, até os confins da Índia, da moderna Líbia ao Paquistão. Ele não é apenas o imperador, o rei aqui, não é apenas o governante persa ou filho de Dário, meramente um governante persa. Ele é neto do grande Ciro, o responsável pela libertação do povo de Israel do cativeiro. Ao texto que nós lemos de Isaías 45 é chamado de meu pastor, um instrumento nas mãos de Deus. Deus usa quem quer para libertar o seu povo. E o livro começa nos dizendo nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Muitos judeus voltaram para Israel depois que Ciro venceu a Babilônia. Muitos judeus voltaram sobre o decreto de Ciro. Eles reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo, o segundo templo. Eles se estabeleceram na terra de Jerusalém. No entanto, havia um grande número de judeus que haviam sido exilados na Babilônia e que permaneceram lá, e que se acomodaram lá. Eles se estabeleceram, eles se espalharam, eles se proliferaram e passaram por todo o Império Persa. Eles não voltaram para casa. Vários anos depois do reinado de Assuero, ou Xerxes, o livro de Esther abre quando ele convoca uma cúpula de 6 meses. O rei, que é citado aqui no verso 1, convocou uma cúpula de 6 meses na capital de Suzã, como é chamada. Isso no ano de 483, e nessa reunião era uma reunião de planejamento estratégico de guerra. Era uma sessão estratégica de 6 meses. Do que se tratava essa reunião? O rei vai fazer os seus últimos preparativos para a invasão da Grécia, que eu acabei de mencionar. Ele vai fazer os seus planos, ele está confiante da sua capacidade de derrubar a Grécia, confiante de que as suas forças militares irão triunfar. Então ele termina essa cúpula de 6 meses de planejamento militar. E de que maneira ele termina essa cúpula? Ele faz um banquete, uma festa, 7 dias. Uma festa de 7 dias. Agora, essa festa, esta celebração, era uma celebração extravagante, pomposa. É interessante, queridos, que a descrição que nós temos aqui no livro nos mostra isso. Veja o versículo 5 aí, do capítulo 1.
No verso 4 nos diz: então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. E verso 5 diz: passado esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, todo o povo, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio. Verso 6 diz: havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura as argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Então o cenário era muito bonito, brilhava aos olhos. Além disso, queridos, o versículo 7 narra para nós que eles estavam bebendo em vasos de ouro, vasos de várias espécies. Era o vinho, não era um vinho de baixa qualidade, era o vinho real. Veja que o final do verso 7 diz: graças à generosidade do rei. O rei estava feliz, estava confiante, vamos ser vitoriosos. E em meio a esta festa regada de bebida, de embriaguez, no 7º dia da festa, Assuero, após uma semana de indulgência, após uma semana de embriaguez, decide não apenas expor o palácio, não apenas expor a riqueza, decide expor a sua esposa. Qual o nome dela? Vasti. A rainha Vasti, ou Vasti. Então ele ordena que a sua esposa apareça no 7º dia, que se apresente com os trajes reais. E é interessante, meus irmãos, que no texto, aqui no capítulo 1, nos mostra a resposta dela: eu não vou à sua festa. Evidentemente preocupada com a sua dignidade, ou preocupada que a sua dignidade fosse manchada quando ela aparecesse diante de uma multidão de homens bêbados, a maioria bêbados, ela não vai. E alguns até sugeriram que nesse período ela estivesse grávida, o que poderia ser o seu filho Artaxerxes. Mas, queridos, o ponto em questão é que Assuero ficou bravo, enfurecido. Isso é insubordinação. Como pode não dizer não ao rei, aos seus caprichos? E aí, queridos, Assuero, em meio à sua vergonha pública, preocupado porque ele ficou mal diante da corte real e com todas as pessoas que estavam lá, afinal de contas, todo o império estava ali, se deleitando. De acordo com o capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim, olha aí na sua Bíblia: porque a notícia do que fez a rainha chegar a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero de que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. O que gera agora, queridos, é que há um medo para que, em torno da reação, para que a reação da rainha inicie um movimento de libertação das mulheres. Que se a rainha pôde se safar, então qualquer uma poderia fazer isso. Esse era o temor que havia no coração do rei, dos conselheiros, dos príncipes. E o que então Assuero faz? Ele a rebaixa. Ela não é mais a rainha. Ele a destituiu da posição de rainha. E além disso, queridos, ele anuncia sua intenção.
a intenção de conseguir uma nova rainha. E ele deixa bem claro que ninguém pode desobedecer o rei, nem mesmo a rainha, e ela será deposta e substituída. É importante, irmãos, mencionar que Assuero, pela história, era um rei de temperamento violento. E isso se manifestou nessa ação contra a rainha. Apenas um ano depois, antes do exército marchar, ou que marchasse da Turquia em direção à Grécia, é interessante que a história diz que foram construídos algumas pontes pelo Mar Negro e o Mediterrâneo. Eles precisavam passar por lá e pontes foram feitas, e as pontes foram destruídas pela tempestade. E o que o rei Assuero mandou fazer? Conta a história. Assuero ficou tão furioso porque a tempestade destruiu as pontes. Ao invés de pensar que essas pontes foram mal construídas pelos engenheiros, ele não só cortou a cabeça dos engenheiros, como furioso, diz o historiador Heródoto, ele enviou soldados com chicotes e mandou bater na água. Tamanho o seu temperamento furioso, como se resolvesse alguma coisa. Mas o ponto aqui, queridos, voltando para a nossa história, é que Assuero é tomado de fúria, de raiva. 4 anos se passa deste não da rainha. Não há rainha. E de acordo com agora o capítulo 2, o versículo 16, olha aí na sua Bíblia. Assim foi levada Ester ao rei Assuero à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. 4 anos se passaram para que ele pudesse escolher uma rainha, uma nova rainha. A rainha Vasti foi tirada do seu posto. Não sabemos que fim que aconteceu com ela. Há sugestões históricas. Mas a resposta está, queridos, por que 4 anos? Porque nesse período, queridos, em 2 anos, houve uma ação mal sucedida, conforme eu mencionei, da invasão à Grécia, exatamente desse período aqui que nós estamos falando. Acontece 2 anos, ele se ocupa tanto que ele não tem cabeça para pensar em ter uma esposa. Ele está envolvido com a guerra contra a Grécia. E essa invasão mal sucedida, 2 anos, a Pérsia tentando lutar contra a Grécia, se encaixa muito bem historicamente nesse período aqui, que vai do não da rainha Vasti até a coroação de Ester. Nós estamos falando do ano 483, 482, 479 a 478, quando Ester é colocada ao posto de rainha. E finalmente, queridos, Assuero está tão frustrado com a sua incapacidade de conquistar a Grécia que ele volta para casa 2 anos, então, depois. Ele decide que já que a guerra está indo mal, então ele vai buscar uma distração. Ele seleciona uma nova rainha. Meus irmãos, o capítulo 2, o versículo de 1 a 4, e eu falei que nós íamos ler bastante aqui ao longo do livro, diz assim: passadas estas coisas, o coração do rei já mais acalmado, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera, do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino. Quantas províncias? Vamos lá para o verso 1, olha lá em cima. 127 províncias. Voltemos ao nosso texto.
em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre a vista de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Com isto, concordou o rei, e assim se fez. Meus irmãos, dos versos de 1 a 4, o que nós temos aqui? O que vai acontecendo aqui? Um concurso de beleza da Pérsia. Um concurso de beleza para todo o império. O que nós podemos fazer uma suposição numérica aqui, é que se há em torno de 50 milhões de pessoas no Império Persa, há pelo menos, chutando por baixo, 25 milhões de mulheres para escolher. Lógico que esse número reduz um pouco dentro das qualificações. Mas vamos arredondar a conta para ficar mais fácil. 25 milhões de mulheres. E essa é a cena. E nesse ponto o texto bíblico nos apresenta duas pessoas principais da história. Dois judeus que eram primos. Eles vivem na cidade de Suzã. Ou, no termo hebraico aqui, Sushem. Eles são descendentes dos cativos judeus originais que foram levados por Nabucodonosor ao cativeiro babilônico. Eles são trazidos para a Babilônia um século antes. Os seus pais foram, e devo dizer, trazidos aí cerca do ano 597 antes de Cristo. O mais velho destes dois é um homem chamado Mordecai. E ela, a jovem, 15 anos, mais ou menos 15 anos mais jovem, é a sua prima, uma órfã chamada Esté. No versículo 7, olha aí na sua Bíblia, do capítulo 2, nos diz assim: ele criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. O versículo 7 nos diz que os pais morreram quando ela era muito jovem, e Mordecai a criou. Então, queridos, aqui no meio de 50 milhões do Império Persa, existem dois judeus. Seu nome em hebraico, Radassa. Significado, murta, planta. Seu nome persa, Esté, que pode estar relacionado a uma das divindades babilônicas, Está. Ou também pode ser a semelhança com a palavra persa para estrela. E aí, queridos, quando olhamos, e é importante até mencionar essa divindade babilônica, não é por acaso que também é a deusa do amor dentro dessa divindade. E esse nome não era o nome judaico dela, Esther, mas sim o nome que recebera. Os nomes que os exilados, isso era muito comum, por exemplo, em Daniel, nós encontramos amigos com seus nomes originais, Azarias, Misael, Ananias, que tiveram seus nomes trocados por os três jovens, João, Tiago, é isso? Não. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu só estou tentando ver se vocês estão comigo aqui, senão eu vou voltar toda a história. Nós só estamos no começo, irmãos. E já são 8h30. Brincadeira. E aí, queridos, quando nós olhamos para esse texto, agora aqui no capítulo 2, o versículo 7, nos diz que essa jovem virgem, chamada Esté, era uma jovem bela, formosa, e ela não passou desapercebida pelos oficiais do rei. Ela também foi recolhida ao grupo, ao palácio, para morar no harém, com as concubinas, e participar do concurso para ser rainha. Flávio Joséfo, o historiador, ele diz que havia 400 virgens que foram levadas ao palácio, 400. Bom, já diminuiu o número, né? A coisa foi
Tão interessante que Flávio destaca que eram as mulheres mais belas do império. Lá estava Esté. Em algum momento, elas deveriam trabalhar, e isso durava em torno, não de uma semana de preparo, um ano. Flávio Joséfo diz que elas foram levadas para o palácio, estariam lá por um ano, elas têm a permissão de trabalhar em si, ou seja, elas seriam ali em um ano com toda a estrutura do império, do palácio, podendo usar toda a estrutura para ser então introduzida, apresentada diante do rei. Se essas jovens já eram belas, estavam lutando para se tornarem a favorita. Era um concurso de beleza. E aí, queridos, depois de um ano, quando aquele ano terminasse, elas seriam apresentadas ao rei, e ele poderia então fazer a sua escolha, e uma delas seria levada ao posto, ou elevada ao posto de rainha. Eu não sei, queridos, exatamente o que tudo pode ter acontecido. Um ano de embelezamento. Só estar ali já era um privilégio, com um custo muito alto. Elas deveriam estar tão bonitas possíveis, elas deveriam cheirar bem o quanto possível, elas deveriam usar incenso, cosméticos, elas deveriam realçar a sua pele, elas deveriam desenvolver fragrâncias agradáveis, elas deveriam receber instruções especiais, como se portar diante de um rei, como você age na corte imperial. E esse treinamento intensivo de 12 meses, no final de 12 meses, cada uma dessas 400 mulheres teriam a oportunidade de se apresentar diante do rei, naquela época adornada com muitas joias, com vestes belíssimas. E depois que o rei escolhesse, essas jovens não seriam devolvidas. Aquela que não fora escolhida deveria agora voltar ao palácio, como damas de companhia, como concubinas no harém do rei. E aí, queridos, nesse período Esté provavelmente tinha em torno de 20 anos de idade, uma jovem. Completou o período de um ano, e chegou o dia de comparecer diante do rei Assuero. Capítulo 2, versículo 16, olha aí na sua Bíblia, acho que nós já lemos, diz: assim foi levado Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o verso 17 nos diz algo: o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real e fez rainha no lugar de Vasti. Ela obteve graça aos olhos do rei. Não era um sapatinho de cristal, queria ser colocado no pé. Não é a história da Cinderela, mas é a história de uma jovem que foi escolhida. Uma órfã que passara desapercebida por quase 20 anos na história da sua vida, filha de um povo exilado, um povo conquistado, é exaltada à posição mais alta do que qualquer mulher poderia ter no mundo inteiro naquela época. Coincidência? Acaso? Não. Há um poder trabalhando aqui maior do que Assuero. Há alguém trabalhando aqui. Há um poder operando providencialmente na história do seu povo. E é interessante, queridos, que Esté mantém o seu judaísmo em segredo. O seu primo, Mordecai, diz a ela para fazer isso, porque havia um sentimento de menosprezo e de perigo dentro do Império Persa. Esté revelaria que era judia apenas no momento oportuno, necessário. Então Esté é escolhida para ser rainha, ela passou agora
a ser considerada a mais bela do império, escolhida pelo rei, e tudo isso impulsionada por sua beleza física, por seu charme, mas acima disso, pela providência de Deus. Pouco depois de Esther ser coroada, a história fica fascinante. Seu primo, Mordecai, está sentado na entrada do palácio, está ali rondando o palácio. Por que Mordecai tem que estar no palácio? Ele não foi escolhido rainho. Meus irmãos, ele está preocupado com Esther. Ele fica no palácio para obter qualquer palavra que possa dela e sobre ela, e quando ele está rondando ali o palácio, olha lá no capítulo 2, o verso 21 diz: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigdan e Teres, sobremodo se indignaram. E o que eles fizeram? Eles tramaram atentar contra o rei Assuero. Eles estavam enfurecidos, eles queriam matar o rei. A trama. E ele ouve dessa trama, uma trama para matar o rei, para assassinar o rei. Esses eram funcionários reais, meus irmãos, que tinham acesso ao rei, que guardavam os aposentos privados do rei, que tinham acesso e que poderiam prontamente matá-lo. Não sabemos o motivo da sua indignação, mas eles estavam enfurecidos contra o rei. E aí, queridos, Mordecai, que estava nos lugares ali do palácio, que seria proibido para a maioria das pessoas, de alguma forma conseguiu um lugar no palácio para que pudesse ouvir dessa história. E quando ele soube da conspiração contra o rei, ele fez o que? Ele relatou imediatamente. E a mensagem é: o assunto ficou tão conhecido por Mordecai que contou à rainha Esther, e Esther informou ao rei em nome de Mordecai. E quando o inquérito foi feito sobre o assunto, isso foi confirmado e ambos foram enforcados. E ouçam isso, queridos irmãos. Lá no verso 23 do capítulo 2 diz assim: investigou-se o caso, e era fato, ambos foram pendurados numa forca. O que diz o final do verso 23? Isso foi escrito nos livros das crônicas perante o rei. Alguém escreveu ali. O rei escapou da morte pelas mãos de Mordecai. É interessante, queridos. Os persas, eles mantinham registros absolutamente de tudo. Eles tinham por costume que pode ser que esqueceram de beneficiar alguém. Por isso ficava registrado como uma ata. E nesse período, queridos, é interessante porque Mordecai não ganhou nada por ter livrado o rei. Só ficou registrado ali. A lealdade precisava ser recompensada, mas Assuero, por algum motivo, e sabemos como Deus age, ainda que não no nosso tempo, naquele momento, não recompensou Mordecai. Agora, isso tudo é o capítulo 2. E aí, meus irmãos, chegamos ao capítulo 3. E você é apresentado ao próximo personagem principal deste livro, um homem chamado Amã. Quem é esse Amã? Amã é um homem que foi exaltado pelo rei, um homem capaz, um homem persa, um homem que havia sido elevado acima de outros príncipes, de outros oficiais. Mas o livro nos apresenta algo muito interessante. Esse homem, ele é chamado também de Agagita. Você conhece algum Agagita? É interessante aqui que no verso 1 do capítulo 3 diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs um trono acima de todos os príncipes que estavam com ele.
Se você olhar, o verso 10 diz: então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. Amã, agagita, isso fica sendo repetido no livro. Agagita, agagita. O que significa isso? E aí nós temos que entender um pouco da história. É importante você saber o que é um agagita. O que significa essa história? Meus irmãos, os israelitas, e aí a gente tem que voltar quase 1000 anos antes do que está acontecendo aqui, os israelitas tinham saído do Egito por volta do ano 1429, 1445, e eles são atacados. E no capítulo 17 de Êxodo, nos fala que eles são atacados pelos amalequitas. Você lembra desse nome, os amalequitas? Os amalequitas eram descendentes de Esaú, aquele que vendeu a sua primogenitura. E os amalequitas atacaram o povo judeu. Deus então amaldiçoou os amalequitas. E a maldição de Deus se estende sobre esses amalequitas. Deuteronômio 25 nos diz que um dia eles serão extintos. E Deus pronuncia a sua maldição contra os amalequitas. O tempo passa. Cerca de 400 séculos, ou 400 anos, melhor dizendo, 4 séculos depois, o rei Saul conquista os amalequitas. E aí, se você for para a história lá de 1 Samuel, ele captura o rei deles. Qual o nome desse rei? Agag. Agag, o rei dos amalequitas. Saul não deveria poupar a vida do rei. A ordem de Deus era que ele deveria matar Agag. Ele fez isso? Não fez. Saul incorreu no desagrado, em desobediência ao Senhor, até que o profeta Samuel então interveio, e lá no capítulo 5 da primeira carta, 1 Samuel, ele então dá cabo da vida do rei Agag. Amã era um agagita. E embora tivesse passado quase 1 milênio desses episódios, ou centenas de anos aí tivesse passado desde a morte do rei Agag, Amã conhecia a história da sua família e sabia quem era o povo judeu. E é interessante também, para piorar a história, as coincidências da vida. Sabe Mordecai? Mordecai é um descendente de Quis. Está lá no capítulo 2, versículo 5, que é da tribo de Benjamim. Que Benjamim é da linhagem de Saul. E ali, queridos, tanto Amã como Mordecai conheciam a história. Era um brasileiro e um argentino ali, mas com traços bem piores, né? E, meus irmãos, havia uma animosidade profunda entre os descendentes de Saul e os descendentes de Agag, por razões óbvias, né? Por volta aí de 550 anos que se passaram, nós estamos olhando agora para Amã e Mordecai. Amã, o agagita, Mordecai, o benjamita, que não esqueceram dessa rixa tribal. E a hostilidade então entra neste capítulo 3 de Esther. E no versículo 2, olha aí na sua Bíblia, diz assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. E olha o que o texto diz: Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Versos 5 e 6. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, se encheu de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. O que acontece aqui, meus irmãos? Mordecai não se inclina
não se curvou a prestar homenagens a Amã, ele se encheu de ira, ele desdenhou dele, mas ao invés de atentar contra este homem, ele então cria o plano contra todo o povo, extinguir o povo judeu. Já não é de hoje que o povo judeu vem sendo atacado ao longo da história, nós conhecemos muito bem. O que Amã faz aqui, queridos? Ele vai até os magos, ele vai até os astrólogos ali. O texto nos diz, então, ele pergunta, ele quer que eles determinem o dia ideal, examinando fontes místicas ali, para aniquilar o povo judeu. Então ele vai ao rei Assuero, e ele arma uma história. Ele diz ao rei: este império está cheio de judeus que são uma ameaça para o império, uma ameaça para o seu trono. Eles devem ser eliminados, eles devem ser mortos em todo o caminho de volta para Israel. E aí, meus irmãos, nós sabemos então que além dessa perseguição, ele deseja que eles sejam mortos, exterminados. Assuero então ele diz, grande ideia, e ele entrega o seu anel de sinete a Amã, para que Amã possa agora carimbar com este anel os documentos reais e mandar a todas as províncias: matem o povo judeu. Amã então, o que ele faz? Acelera o processo. É um despacho real. Ele envia por todo o império. Nem o mais veloz do Sedex aqui do Brasil ou em outros lugares se compara à velocidade com que ele queria que esse mandato real chegasse ao povo. E aí, veja só, no versículo 13 do capítulo 3, olha aí na sua Bíblia, diz assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios. Naquele tempo funcionava muito bem. E de todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Percebe a progressão no texto? Não é só matar, é apagar. E se você der uma olhadinha no capítulo 4, já estamos no capítulo 4, versículo 3 diz assim: e em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Meus irmãos, a mensagem se espalhou rapidamente por todo o império. Que mensagem terrível! Todos choravam, rasgavam suas vestes. Mordecai soube desse decreto, ele rasgou também as suas vestes, ele vestia panos de trapos, como sinal da sua humilhação, colocou cinzas na sua cabeça. E aí, quando nós olhamos, queridos, com uma cena como essa, será que isso é apenas uma vingança do passado, do Agagita? Não. Satanás está envolvido em esforços deliberados contra o povo judeu e assim interromper o propósito da redenção do Senhor. E ao longo da história ele tenta fazer isso, frustrar os planos de Deus. Bem, não demorou muito até a notícia chegar àquela jovem chamada Esté. Ela recebeu uma mensagem do seu primo Mordecai, informando a ela que Amã conseguiu realizar e até deu uma cópia do decreto real. E Mordecai disse a Esté: Esté, você tem que ir ao rei e implorar pela vida do seu povo. Tarefa simples, né? Não era só chegar lá e falar, dá um jeito aí. Não era uma tarefa simples. Qualquer pessoa na Pérsia, incluindo a rainha, que fosse diante do rei sem um convite pessoal, qualquer um que se aventurasse em ir à presença do rei sem ser convidado, seria morto na hora. Aí se a moda pega.
E Esté, então, não estaria apenas quebrando o protocolo real, estaria arriscando sua vida. Capítulo 4, versículo 11, se você der uma olhada na sua Bíblia, diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei. Veja uma informação interessante no final do verso 11. Fazia 30 dias que ela não tinha contato com o rei. 30 dias. E temos que ser honestos aqui, meus irmãos, possivelmente, porque o rei tinha muitas outras mulheres no império. Ele não chegou para Esté durante um mês. Ela estava com um medo potencial de violar essa ordem. E aí Mordecai, então, ele volta e ele pede coragem. E aí nós temos o que podemos chamar dos versos centrais, que lemos nos versos 13 e 14 do capítulo 4, quando Mordecai diz: então lhe disse o seu primo Mordecai que respondesse a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará. O nome de Deus não aparece, mas ele diz: o livramento virá de uma outra parte. Se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada, levantada ao posto de rainha. É interessante, meus irmãos, que aqui, quando nós olhamos para o texto, algo acontece. A resposta de Esté é um ato de fé, sabendo que corria risco. Olha o verso 16, verso 15. Então disse Esté que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, possivelmente as servas judias. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se morrer, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo se fez, segundo Esté lhe havia ordenado. Que confiança maravilhosa nas promessas de Deus. A aliança de Deus para com Israel de abençoá-los, sustentá-los, preservá-los. Mordecai, ele diz: olhe, Deus os livrará de outra maneira, mas você não sobreviverá. E a resposta de Esté foi um ato de coragem. Esté, queridos, aqui não menciona oração, menciona jejum. E não há jejum sem oração. Possivelmente por 3 dias oraram, clamaram ao Senhor, buscaram o Senhor. Então, o que acontece? Ela se aproxima do trono, deve ter sido o momento mais tenso. E agora o capítulo 5, versículo 3, olha aí. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esté, e qual a tua petição? Até metade do reino se dará. Ele usa aqui o que poderíamos chamar de uma hipérbole real, um exagero. É interessante porque ela chega diante do trono e ele diz: o que você quer? Eu te dou até metade do meu reino. E aí, queridos, qual é o pedido? Ela olha, a resposta de Esté não foi um simples dizer: nos livre porque sou judia. E eu acredito fielmente que Deus estava ali e está em todo o tempo orientando o que dizer, como agir. E ela faz um simples pedido aqui. Ela pede que Assuero faça um banquete para Amã. O que para ela mais tarde, também naquele dia, que participasse de um banquete, ela, Amã e o rei. Ela não pediu metade do reino, ela pediu um banquete para Amã, o rei, e para a rainha. E aí no versículo 5 a 8, me permita ler, diz assim: então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esté deseja.
Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté no banquete do vinho: qual é a tua petição e se dará? Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. O rei estava disposto a atendê-la. Verso 7. Então respondeu Esté e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a petição de cumprir o meu desejo, e venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me conceder. Meus irmãos, é interessante aqui, o rei faz novamente uma pergunta a ela. O primeiro banquete, e ela pede um outro banquete. Ok, estão ali Amã, o rei, Esté. Mas ao invés de simplesmente declarar, Esté pede um novo banquete. Ao invés de contar a verdade ali, ainda está em preparação. Um novo pedido. Podemos fazer amanhã um outro banquete. Nós não sabemos, querido, que estava ali, talvez não estivesse certa, temerosa. Agora, Amã, então, por outro lado, adorou a ideia. Era um banquete com o rei e com a rainha. Não sabia que a rainha era judia. E aí, queridos, um banquete privado com o rei e com a rainha pareceu muito bem para o seu ego. Amã deixou a festa confiante, amanhã vai ter mais festa. Não só Assuero havia exaltado e elevado, concordado com seu pedido de exterminar o povo judeu, além disso, teria uma festa na presença do rei e da rainha. Algo a mais vem aí. Amã volta para casa. No caminho ele passa pelo portão do rei. Quem que ele encontra? Quem? Mordecai. E aí, queridos, ele ficou louco de raiva. Ele vai para casa e ele diz: eu tenho que me livrar desse homem. Eu vou fazer uma forca e vou executá-lo pela manhã. Solução perfeita. Esse descendente de Saul, esse judeu. Naquela noite, Amã preparou o travesseiro ali, roncou, dormiu muito bem aquela noite. E é incrível o contraste. Ele sonhou com sua vingança no dia seguinte. E de contrapartida, meus irmãos, por outro lado, o rei Assuero está de volta ao palácio, em meio a reviravoltas e reviravoltas, não consegue dormir. E aí tem o capítulo 6. Ele não consegue pregar os olhos naquela noite. E seja qual for a causa da sua insônia, ele faz uma coisa que é realmente estranha. Ele pede para que alguém busque os registros reais, as crônicas. E nessas crônicas, nesse registro real, não estava relatado apenas os incidentes do império daquele período. Não, queridos. Eram os registros de muitos e muitos anos. Eu estava pensando nisso, nessa cena. Imagine, por exemplo, um presbítero que não consegue dormir, um pastor que não consegue dormir. E ele diz: eu vou pegar as atas do conselho e vou ficar lendo de madrugada. Eu já fiz isso, mas não porque estava sem sono. É porque tinha que ler. Aqui o rei, queridos, algo estranho, ele quer ler as crônicas. O que o impulsionou aquilo? Então ele pede, e ele começa a ler. E quando ele começa a ler, ele vê o relato de Mordecai, que expôs ali os dois conspiradores que conspiraram para matar o rei. Estava ali nos registros do rei, e ele havia se esquecido disso. Olha o versículo do capítulo 6, versículo 2 e 3. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido naquele contexto, naquele momento. Responderam os servos do rei que o serviam. É interessante, queridos, que os servos do rei disseram: ninguém deu nada para ele, ninguém recompensou. 5 anos antes, este homem livrou a sua vida e não recebeu uma recompensa.
E aí, meus irmãos, o capítulo 6, o versículo 6, olha o que acontece. Entrou Amã, saltitante, cantarolando, e o rei lhe disse: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Meus irmãos, Amã estava muito confiante que receberia as honrarias. E é uma cena chocante de uma reviravolta de expectativas. Assuero, ele pergunta: o que se faz a um homem que livrou a vida do rei? E Amã então disse: dê a ele o manto real, deixe ele montar em cavalos do rei, que ele tenha um príncipe para conduzir o cavalo pela cidade, enquanto proclama no meio da cidade: assim se fará ao homem de quem o rei se deleita em honra, ou deseja honrá-lo. E aí o rei Assuero então responde para ele: apressa-te e pega a túnica e o cavalo. E eu fico imaginando essa cena, ele vai inflando, a emoção vai tomando conta, eu não acredito, sou eu, e pega então, faz tudo isso, e chame a Mordecai, e faça o que você sugeriu. Coincidência? As coisas não estão funcionando do jeito que ele queria que funcionasse. Humilhação, vergonha, raiva. Amã, então, queridos, não tem escolha. Ele é o cara que lidera o desfile de Mordecai pela cidade. E aonde quer que ele vá, ele dizia: assim se fará o homem a quem o rei se deleita em honrar. E quando toda coisa, queridos, vergonhosa termina, ele vai para casa para piorar a situação. Ele está procurando conforto na sua família, está procurando conforto nos seus amigos, mas ao invés de encontrar conforto, o verso 13 a 16, ou o verso 13 do capítulo 6, narra algo muito interessante. Olha aí, ele diz: contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe havia sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Meus irmãos, é interessante que ao invés de encontrar conforto, ele encontra uma sentença: você vai cair. A mesa virou. Amã volta ao palácio no mesmo dia. Afinal, o que restou? Um banquete. Ele acalma o seu coração, ele tenta estabilizar a frequência cardíaca, ele respira para não pirar. E o rei, novamente, dominado pela afeição da sua rainha, ele pergunta o que ela quer. E aqui está o segundo banquete, e ela não hesita. E aí chegamos no capítulo 7, versículo 3 e 4. Ele diz assim: então respondeu a rainha Esté e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se parecer bem ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda, como servos e como servas, nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. O que está acontecendo aqui, queridos? Ela agora se apresenta diante do rei. Ela fala agora e revela a sua linhagem. E aí, queridos, ela diz ao rei Assuero, e ele não podia acreditar no que estava ouvindo: quem ousa ameaçar a vida da minha rainha? Era o cúmulo da traição. O rei está extremamente furioso. E o versículo 5 do capítulo 7, ele pergunta: o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho, ou melhor dizendo, no versículo 6, respondeu no versículo 5, então falou o rei Assuero e disse à rainha: quem é esse? E onde está cujo coração extingou para fazer assim, para matar os judeus? Porque ele agora reconheceu que foram enganados. E o verso 6 então diz: respondeu Esté, o adversário inimigo. Olha o que diz o texto: é este mal, Amã. Então Amã, e aí eu estou lendo o texto, fico imaginando isso, engoliu seco, aquela comida quase já não descia,
Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei sai da presença dele. Diz o versículo 7 que ele vai para o jardim. Ele vai andar, vai refletir sobre aquela situação. Sentado à mesa ali está Amã, talvez com o pescoço que não descia nem água. Revelado ali, Esté aponta, aquele homem, o adversário, o inimigo é Amã. E o rei está cheio de fúria, se levanta, sai para o jardim. E ele se lembrou do decreto do império, por todo o império que Amã fizera. E como Amã deturpou o povo judeu como uma ameaça em potencial. Bem, e Amã? Amã, queridos, está à mesa do jantar e ele cai aos pés de Esté, em frente aonde ela está assentada. Ele implorou por sua vida. E quando o Assuero volta do jardim, cego de raiva, ele interrompeu o pedido de misericórdia de Amã. Ele está aos pés de Esté, e essa cena parece um ataque à rainha. E olha lá o versículo 8, eu acho lindo o verso 8 do capítulo 7, ele diz: tornando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete, Amã tinha caído aos pés o divã em que se achava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. É como o rei estivesse dizendo aqui, meus irmãos: acaso alguém quer atentar contra a minha rainha na minha casa, sobre as minhas vistas? E aí, queridos, o que é interessante é que o texto nos diz que os guardas reais cobriram o rosto de Amã e o levaram para ser executado. E como eles mataram Amã? Lembra que Amã mandou fazer uma forca porque ele queria matar Mordecai? Pois é, ele foi enforcado naquela forca. É incrível, queridos, que em um dia Deus mudou a história, ou que houve uma mudança na história pelas mãos de Deus. E o rei disse: tome todos os bens da rainha, de Amã, e dê para a rainha. E a rainha deu a Mordecai, e o rei exaltou Mordecai. O capítulo 8, versículo 2, versículo 9, versículo 4, versículo 2, capítulo 9, versículo 4, nos mostra que o rei exaltou Mordecai. Ele se tornou para o rei da Pérsia, como Daniel foi para a Babilônia. Agora, tinha um problema a ser resolvido. Qual o problema? O decreto do rei. Porque veja só, queridos, uma vez que o rei faz o decreto, ele não pode rescindir o decreto, ele não pode voltar atrás. E o que fazer? Então ele tem que emitir um outro decreto para substituir o decreto anterior. E aí no capítulo 9, nós já estamos chegando ao fim aqui, meus irmãos, no verso 3 e 4, olha lá no capítulo 9, diz assim: todos os príncipes das províncias, os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles medo, temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia em todas as províncias, pois ele se ia tornando-se mais e mais poderoso. Como o rei tinha elevado Mordecai, queridos, a uma proeminência muito grande, a notícia se espalhou que a rainha era judia e que havia um parentesco, houve medo, temor. E o rei também disse que os judeus poderiam, esse novo decreto, ele não poderia revogar o antigo decreto, ele poderia fazer um novo decreto, e nesse novo decreto, ele disse que os judeus poderiam se defender contra qualquer tentativa de tirar a sua vida. Ele não podia fazer o estabelecimento do dia, mas podia dizer às pessoas: vocês não precisam matar os judeus, vocês não precisam fazer isso. Os judeus podem se defender. E aí chegou o dia do juízo final, pelo menos dentro desse contexto. 7 de março de 473, os judeus se defenderam.
houve ataques, mortes. Mais de 75 mil dos inimigos dos judeus foram mortos enquanto os judeus se defendiam. E o rei apoiou os judeus. Foi um dia para ser lembrado, não pelo motivo que Amã havia pensado. Seus planos, acabar com o povo judeu, mas o povo judeu foi preservado. E aí, queridos, no dia 7 de março de 473, se estabeleceu um festival para os judeus, que eles celebram até o dia de hoje. Eles celebram essa data todos os anos nas ruas, da sinagoga pelas ruas, e essa festa se chama Purim. Purim vem da palavra hebraica para sorte, porque Amã lançou sortes para determinar o dia em que iria exterminar os judeus. E assim, eles pegaram essa palavra sorteio, sorte, e usaram para identificar aquela festa, uma festa de triunfo, uma festa de celebração. E lá no capítulo 9, o versículo 23 a 28, depois você pode dar uma lida, até hoje é um feriado de 2 dias, de muita festa, de regozijo, onde eles compartilham comida, doação de presentes, é uma festa memorial. Deus livrou o seu povo. Muitos depois de Amã ter sido enforcado, muito tempo depois de Mordecai e Ester florescerem na casa do rei Assuero, a história é celebrada da maneira como Deus liberta o seu povo. E eu quero concluir, queridos. Uau! Que história! Eu disse que ia ser uma história longa. Nós chegamos no finalzinho aqui, no capítulo 10. Termina com uma grande festa, o que antes seria um extermínio. E nós voltamos a uma pergunta, ou fazemos uma pergunta de uma afirmação inicial: onde está Deus aqui? Por 175 vezes no livro aparece o nome do rei. E o nome de Deus? Bem, o verdadeiro herói da história, o verdadeiro poder por trás da história nunca é mencionado, mas é Deus. Sua mão da providência se manifesta em cada pequeno detalhe. Sua presença é mais poderosa e dominante do que qualquer outra ação que está acontecendo aqui. Ele nunca foi mencionado neste livro, mas na sua providência ele está trabalhando para filtrar dentre milhares de mulheres, lembra o número lá de 25 milhões de mulheres, uma judia escolhida para ser sua rainha. A sua providência ele está sendo demonstrada em Mordecai, em lugar onde ele não poderia estar, ouvindo a trama de matar o rei. Coincidência? Não. Em seu poder, em sua soberania, ele está naquela noite em que o rei não conseguiu dormir. E dentre muitos rolos, pergaminhos, crônicas com histórias, se seleciona a história deste homem, 5 anos depois, que poderia ter caído no esquecimento. A mão invisível do Deus Altíssimo é evidente em todos os lugares, em todos os lugares. Eu creio, meus irmãos, que a ausência de Deus aqui nesse livro é intencional. Eu creio, meus irmãos, que é uma estratégia engenhosa do escritor nos levar a pensar profundamente como as circunstâncias da vida são ordenadas pelo propósito divino. E agora eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã. Nós não somos nenhum agagita aqui, pelo menos que eu saiba. Eu sou cearense, de descendência, sou mineiro. Pouco sei da história da minha vida. Nenhum de nós aqui é um descendente judeu, ainda que podemos ter uma descendência judaica. A única coisa que eu sei de Benjamim é que a Eva é vó dele, além dos personagens da Bíblia. Mas o que isso tem a ver com a nossa história? Meu irmão, minha irmã, leve isso para casa, para começar essa semana. Não existe
acasos na história da vida do povo de Deus. Deus é que está conduzindo a história da sua vida. Deus é que sabe o que é melhor para a sua vida. Ainda que os homens maus tentando destruir você, nada pode frustrar os planos de Deus. Leve isso para a sua vida, não há coincidências, não é algo aleatório, existe alguém coordenando, existe um poder por trás de tudo isso. Deus nunca é pego de surpresa, Ele está no trono reinando. E literalmente Ele troveja através do livro de Esther. Não há milagres acontecendo aqui, nós não temos nenhum grande milagre acontecendo aqui, ou pelo menos mencionado, mas a coisa toda é um milagre da providência de Deus. As pessoas querem ver milagres, e todos os dias Deus está fazendo milagre na sua vida, te livrando, conduzindo a história sua. E a mensagem para você é esta: enquanto você está passando pela vida e tentando certificar-se de consertar todos os pequenos pedaços da sua vida, tentando alinhar todas as coisas, entenda isso, existe alguém que está acima e dentro, existe alguém que está abaixo, alguém que está coordenando. E se você pertence a Ele, está na aliança do seu amor, se você está cumprindo a sua perfeita vontade, andando em santidade de vida, então você pode descansar, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que está acontecendo. O Senhor ainda está no trono. Meus irmãos, esses são tempos desafiadores, esses tempos são difíceis, angustiantes. Quantas e quantas vezes nós não nos pegamos sentados pensando: por que, Senhor? Como será, Senhor? E Deus continua reinando. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei qual é a história da sua vida em termos de poder narrar e dizer o que vai acontecer, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Esse Senhor soberano, queridos, está coordenando a história da minha vida, e Ele faz tudo para a sua glória, e como é maravilhoso viver essa confiança. Depois desse salto imenso aqui, nós vamos olhar capítulo a capítulo, caminhando neste livro. Mas você tem que sair daqui nessa noite confiante, ao deitar, e dizer: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, e eu descanso em Ti. Ainda que os meus olhos não vejam o Senhor agindo, o Senhor está controlando todas as coisas. O salmista, no Salmo 139, nos lembra muito bem. Ele diz assim: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. E se eu enrombo por todos os lugares, o Senhor se faz presente. O acaso não vai te proteger. Ainda que enfrentemos lutas nesta vida, tragédias, dificuldades, Deus continua no trono reinando e livrando a história do seu povo. Por trás da história de Esther, um Deus soberano. Por trás da história da sua vida, um Deus soberano, que usa pessoas imperfeitas, como eu e você, para cumprir os seus propósitos. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, como é maravilhoso saber que o Senhor reina e nunca é pego de surpresa. Ao contrário, tudo está nas Tuas mãos. A nossa história, a história da nossa vida, não é uma sucessão de acidentes, de plano B. Não, a história da nossa vida está em Tuas mãos. E nada, Pai, pôde no passado frustrar o grande plano da redenção, e se cumpriu na plenitude do tempo,
a vinda do Messias, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que morreu, viveu, morreu e ressuscitou e nos salvou. E hoje nada pode frustrar os planos do Senhor, ainda que trevas, ainda que Satanás e todas as suas hostes se levantem, nada pode nos impedir de chegar naquele dia glorioso e ser apresentado pelo Senhor, porque é o Senhor que nos conduz. Mas, ó Deus, também cremos que nesta semana, no decorrer dos dias e do ano, tudo está em Tuas mãos. Não colocamos a nossa confiança no que o homem pode nos fazer, nem mesmo na nossa mão, na nossa força, mas confiamos no braço forte do Senhor. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor quiser libertar, o Senhor liberta. Se o Senhor quiser dar, assim o Senhor faz. Mas se não quiseres, nada pode mudar a tua vontade soberana e perfeita. E só cabe a nós reconhecer e dizer: obrigado, Senhor, porque a minha vida está nas tuas mãos. Eu oro agradecido, Senhor, a Ti. E oro em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus.